Olá a todos, estamos de volta, hoje dando continuidade à obra fenomenal de Otto Maria Carpo, A História da Literatura Ocidental, volume 2. É esse livrinho que eu tenho em mãos aqui. Essa edição é do Senado Federal. Eles voltaram a publicar a edição, então quem quiser pode aproveitar e comprar lá no site da editora do Senado. Tem mais de 800 páginas e está dividido em duas partes principais. Essa obra é de extrema importância, pois se vocês perceberem, o primeiro volume estava dividido em 4 capítulos, além da introdução e de um prefácio e tudo mais. Esse aqui já vai começar direto no assunto e está dividido em apenas 2 capítulos. Ele abrange os séculos 17 e 18. O século XVII é o mais rico da história da literatura universal. E o século XVIII, um século de revoluções. Então, tem muitos autores aqui, muitas obras citadas por Otto Maria Carpo. E ele vai manter aquela sua linha de crítica, de análise da história da literatura ocidental, onde ele pesquisou mais de 8.000 autores. Então, reforçando a importância de Otto Maria Carpo, a gente percebe que a sua capacidade intelectual para entender, esmiuçar e nos apresentar os detalhes de cada autor, de várias obras, de toda a história da literatura, é algo praticamente insustentável, mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia, a internet. A elaboração de uma obra dessas seria algo muito difícil. Mas ela foi realizada e graças a Deus temos a oportunidade de lê-la. Nesse segundo volume, Carpo vai nos falar que nem eu falei, do século 17 e 18 e tratar principalmente do barroco, do classicismo, do antibarroco, do barroco protestante, do classicismo racionalista, do último classicismo e do pré-romantismo. Os gêneros principais são o barroco e o classicismo. Também vai falar bastante sobre o pré-romantismo. E esmiuçar todos os detalhes desses gêneros, subgêneros e estilos literários para nós. O livro começa com a parte 5, Barroco e Classicismo, tendo na primeira parte desse capítulo o problema da literatura barroca. Então ele vai entrar um pouco nos detalhes, reforçando a importância do século XVII como o mais rico da história da literatura universal e como que ele comprova isso, como que ele nos mostra que essa afirmação é verdadeira. Basta citar os autores daquele século. Então teremos Tasso, Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Shakespeare, Tirso de Molina, Johnson, Donne, John Webster, Quevedo, Ruiz de Alarcón, Vondel, Comenius, Calderon, Gracian, Corneille, Milton, La Fontaine, Marvell, Molière, Pascal, Madame de Sévigné, Bossuet, Bunyan, Pepys, Madame de Lafayette, Boileau, Racine e La Bruyère. São muitos autores, muitos desconhecidos por nós, mas ele vai mostrar as suas obras e quais foram as influências deles naquele período. Continuando nesse mesmo capítulo, ele também mostra como que o termo barroco tinha um sentido pejorativo, principalmente na França. Na França eles não gostavam de dizer que passaram por um período do barroco. Eles preferiam dizer que estavam no período do classicismo, o classicismo francês, a maior época da literatura francesa. O termo barroco, então, era utilizado para desacreditar os critérios ideais que a antiguidade clássica e a alta renascença utilizavam em suas obras arquitetônicas, suas pinturas, e também na literatura. Esse termo ele foi perdendo esse sentido e foi sendo mais ligado a um sentido de opostos, de estilos contrários ao contraste, como
arquiteturas majestosas e martírios com pormenores sádicos, grande teatro aristocrático e ladrões em tavernas sujas, paisagens de academicismo arcádico e orgias frenéticas, ostentação vazia e visões místicas. Os elementos intelectuais e racionais entram com muito mais força nas obras literárias do que na arquitetura e na pintura. E isso começou a acontecer com o Barroco, pois esses estilos literários eles expressavam os pensamentos sociais, políticos, religiosos e filosóficos. Eles eram expressos através da literatura, de peças dramáticas, de romances. E seria muito mais difícil expressar esses pensamentos numa pintura ou numa arquitetura. Em seguida, o autor vai falar sobre a poesia e o teatro da Contra-Reforma. O Barroco dominou a Europa inteira, com o imperialismo espanhol e a propaganda jesuítica. Mas não podemos dizer que o Barroco era um estilo da Contra-Reforma, pois havia também um Barroco protestante. E um dos países que tinha esse Barroco protestante era justamente a Inglaterra. Inglaterra do poeta Milton, um poeta que era considerado também como um poeta barroco em alguns sentidos. Falando sobre a literatura francesa e o problema dela admitir a influência barroca, o autor vai esmiuçar, vai começar a detalhar como que podemos afirmar que ela também tinha essa influência. Pois todas as suas peças tinham grande influência de autores espanhóis, autores ingleses também. Então ela não consegue dizer que ela era isolada do restante da Europa. Não, ela recebia influências. Ela recebeu influências de Shakespeare, Calderon e Racine. Então vale ressaltar a importância do teatro da época de Shakespeare, Calderon e Racine. O centro da civilização barroca recebia todos os desejos de ostentação suntuosa, de transfiguração da realidade em ilusão, da construção de um mundo de arte fora do mundo material. A arte teatral passa por uma revolução marcante. A parte seguinte do capítulo fala sobre as pastorais, as epopeias herói-cômicas e os romances picarescos. O autor começa nos mostrando como a expressão poética daquele século XVII era muito semelhante em todos os países, pois eles tinham o espírito da época, o espírito daquele estilo. Mas mesmo assim haviam algumas diferenças, como o marinismo italiano, o gongorismo espanhol, o preciosismo francês e a metaphysical poetry na Inglaterra. Temos em Tasso um representante intelectual dessa época, o poeta de Jerusalém Liberata. Também teremos François Maynard, um poeta barroco mais completo da literatura francesa, poesia que também procede da Renascença, neste caso francês da Pléiade. Não podemos deixar de notar forças que perpetuaram o espírito barroco, os jesuítas franceses Descartes, Corneille, Molière, Bossuet, dentre outros da Itália, Espanha, Bélgica, Áustria e Alemanha meridional. Também veremos a importância da literatura jesuítica na época, junto com sua pedagogia e com seu teatro. Os jesuítas eles queriam unir a força aristocrática com a força política e fazer as suas representações teatrais. Eles começaram a fazer essas representações e com o passar do tempo as falas que ocorriam nas representações foram diminuindo, pois elas eram realizadas em latim e cada vez menos pessoas entendiam o latim. Em vez disso, eles começaram a utilizar muitos fogos de artifício e muita música. Aos poucos, essa representação foi sendo substituída por árias e coro. É nesse momento que surge a ópera, no começo do século XVIII. E em contrapartida, o teatro espanhol se utilizava de tudo que podia para produzir suas peças. Ele utilizava a Bíblia, a vida dos santos, assuntos e histórias variadas, medievais, contemporâneas, espanholas e estrangeiras, novelas eróticas, histórias de fantasmas, contos árabes. Tudo servia, sem consideração de tempo e espaço. Os limites dentro das 3 paredes de madeira eram infindáveis.
Foi nesse ambiente que teremos o autor mais fértil da literatura universal, o criador do teatro espanhol nacional, Lope de Vega, com seus apelidos Fênix de la Espanha e o Monstro de la Naturaleza. Autor de vários volumes de poesia, algumas epopeias e romances, acredita-se que tenha produzido entre 1.200 e 1.500 peças. E também teremos Calderón. Com Calderón, o teatro espanhol revelou seu sentido. Ele foi discípulo dos padres também da companhia jesuítica. A sua apreciação só se deu quando Lope foi desprezado e vice-versa. Foi também um grande autor espanhol. Como vemos, no centro da civilização barroca está o teatro, que se aproveitará também das formas dramáticas. A epopeia herói-cômica invocará o bom senso burguês, zombando das pretensões aristocráticas. Pseudo-heróicas, ela ataca o abuso que fizeram do ideal barroco. É racionalismo barroco. O romance picaresco, precursor do romance moderno, revela a miséria popular na base da sociedade aristocrática. Drama pastoril, epopeia heróica, epopeia herói-cômica e romance picaresco são tentativas independentes, mas paralelas, de resolver conflitos barrocos, com meios de expressão barrocos. O drama pastoril é uma das forças que tornou internacional a literatura do século XVII, mesmo com sua forma de barroco contra-reformista. Chegou a integrar-se no barroco protestante. Ocorreu por conta da uniformidade do espírito aristocrático em todas as sociedades barrocas, já privadas de poder político. Torquato Tasso, criador do gênero junto com a epopeia barroca, é um dos poetas mais famosos da literatura universal, considerado como o último grande clássico. Foi em séculos comparado a Homero, Virgílio e Dante. Já os romances heróico-galantes contêm histórias de aventuras e imitação dos romances gregos. Causam estranheza por conta de seus tamanhos. 5 a 10 volumes de cada um são frequentes. Hoje são produtos completamente ilegíveis. Só na Alemanha ocorrem tentativas de aproximar a realidade histórica com esses romances. Mas a literatura alemã da época está mais longe da realidade do que qualquer outra. Essa literatura alemã, embora fosse rica, ela não era original. Era uma literatura de segunda mão. Ela não tinha um espírito nacional próprio. Ela recorria à literatura italiana e literatura francesa. Naquele período tinha acabado de ocorrer a Guerra de 30 anos na Alemanha. Isso daí prejudicou muito o seu avanço literário. E essa guerra, que acabou com o seu espírito nacional, pode ser expressa e está compilada nos Simplicíssimos de Grimmenschausen. No trecho do livro que fala sobre o barroco protestante, vamos entender um pouco mais sobre a Inglaterra e a Renascença que chegou atrasada nesse país. Shakespeare será o maior poeta da Renascença, mas ele também terá uma fase barroca, é a sua segunda fase, a fase sombria. E podemos dizer que Shakespeare pertence à fase renascentista pelas primeiras comédias, pelos dramas da história inglesa e ainda pelo Romeo and Juliet, por Midsummer's Night's Dream, Twelfth Night, As You Like It, Much Ado About Nothing. Quanto a Júlio César e Hamlet, já pode haver dúvidas. Evidentemente, a arte de Shakespeare percorreu duas fases de evolução. Uma primeira alegre, amorosa e patriótica, e uma segunda sombria, amarga, pessimista. Dowden baseou nessa distinção a biografia espiritual de Shakespeare, como de um homem pouco a pouco amargurado pelas experiências, evolvendo da alegria de Love's Labour Lost e da paixão erótica de Romeo and Juliet para o pessimismo de King Lear, Macbeth e Timon. E só no fim da vida, em Cymbeline e Tempest, Shakespeare teria recuperado a paz da alma. Ele nos mostra que realmente ele foi o maior poeta de todos os tempos, o maior poeta moderno, o maior dramaturgo e poeta inglês, e que, se for utilizada a obra poética completa, aquele mundo poético completo, como critério supremo para definir a qualidade da obra, ele vai ser maior do que Cervantes, do que Goethe e do que Dostoiévski.
Só mesmo Dante é que pode se equiparar a ele. Avançando um pouco mais, ele também fala da precariedade de dados que nos chegaram a respeito de Shakespeare. Sabemos muito pouco de sua vida. Sabemos que ele foi um grande autor, que escreveu muitas peças famosas, ganhou muito dinheiro e que se retirou cedo desse mercado, que era um mercado de trabalho, né? Vamos dizer que era um trabalho profissional já ali na Inglaterra, essa produção de obras, de peças dramáticas. Carpo também vai reforçar a obra Macbeth como a sua maior obra. E é a maior obra, o maior estilo de peça barroca que ele construiu, é Macbeth. E finaliza nos mostrando a imortalidade da poesia de Shakespeare, que a sua imortalidade, toda a sua beleza não está na sua poesia, está no verso, que temos que saber entender, ler esse verso de corpo e alma, e que mesmo que nós nos empenhamos profundamente, sempre vai ter algo que não entenderemos em Shakespeare. Como o próprio Carpo disse, no fundo devemos nos conformar com o fato de que a arte de Shakespeare sobreviverá a todas as nossas interpretações. Em relação ao teatro na Inglaterra, ele mostra que como lá não havia aquele moralismo da Contra-Reforma, justamente por ser um país protestante, com um barroco protestante, o teatro teve menos influência deles e também das influências jesuíticas. Então ele conseguiu adquirir um estilo mais de Maquiavel, ele começou a utilizar um estilo de Maquiavel em seus teatros. Além disso, ele também se utilizava das invenções, das mudanças de histórias passadas. Por quê? Porque o barroco também abolia a utilização da história, do que já aconteceu em suas peças. Então eles conseguiram ali burlar, teve uma pessoa que ajudou, um autor italiano que ajudou a burlar essas histórias, fazendo pequenas mudanças, invenções na história do que já se passara, e implementar essas mudanças dentro das peças teatrais. Então teve esse teatro inglês pôde ser diferenciado por conta dessas influências diferentes do restante da Europa. Terminando essa parte do livro, o autor vai nos mostrar como que esse século XVII realmente foi um dos mais ricos na literatura da Inglaterra. E como foi a mais rica, teremos diversas grandes obras e grandes autores, com Paraíso Perdido como a maior obra do século depois de Shakespeare. Ou seja, Milton é o maior poeta depois de Shakespeare. Então podemos dizer que Milton é o Dante do protestantismo. Continuando, na parte que fala sobre misticismo, moralismo e classicismo, vamos entender como que a literatura espanhola do século XVII foi invadida pela mística. Meditações, contemplações e êxtases místicos construíram uma bibliografia imensa, onde vários autores, dentre eles Lope de Vega, Calderón, Alemã e Quevedo, todos esses autores espanhóis se utilizavam do misticismo, menos Cervantes. E essa literatura foi uma das questões mais difíceis da história mundial da literatura, essa questão da mística, pois esses autores eles não escreviam para produzir obras literárias, eles escreviam por conta de suas experiências religiosas. Esse era o verdadeiro objetivo dessas obras, mas que influenciou profundamente em todo o mundo. Pois na França, nesse mesmo século, a influência espanhola era tremenda. O classicismo francês foi influenciado por esse barroco espanhol. E na França também haverá uma querela, uma grande querela, que vai ser a maior querela espiritual da França, que é entre os jansenistas, que eram os adeptos da predestinação, ou seja, eles acreditavam que tudo que acontecia aos homens era predestinado. E havia a contrapartida, o pensamento oposto, que era o dos jesuítas, que eles acreditavam que tudo que acontecia era de acordo com os atos caritativos e religiosos que os homens realizavam. Essa querela atingiu toda a França,
Era como se fosse no Brasil, nos dias de hoje, uma briga entre times de futebol. A disputa era enérgica entre os que apoiavam os jansenistas e os que não apoiavam. Entre os que apoiavam os jansenistas, nós temos Pascal, Boileau, Racine e muitos outros. Falando de Pascal, Blaise Pascal foi o primeiro grande prosador francês. Era um gênio universal à maneira da Renascença. Grande matemático, físico, da hidráulica, criador da geodésia barométrica e do cálculo das probabilidades. Ele era um poeta em prosa e ele queria nos mostrar, nos exemplificar a existência de Deus com comprovações rigorosas, matemáticas, em prosa, com comprovações lógicas da existência de Deus. Também entenderemos um pouco mais sobre Jean Racine, o maior poeta da língua francesa, mas que por conta das traduções não era às vezes bem interpretado, pois quando há tradução, a parte musical, sonora daqueles poemas se perde. Então, para entender mesmo Racine, é interessante ler seus poemas na própria língua francesa. Também teremos nessa parte um pouco mais a respeito dos romances psicológicos, como surgiram os romances psicológicos, como os de Dostoiévski e tantos outros. O autor mostra que surgiram justamente com um estilo do barroco, que era a epistolografia. E o que é isso? É a escrita das memórias, a escrita de cartas. Então começou assim os romances modernos, através das escritas das memórias dos homens, através das escritas de cartas das mulheres para seus amantes. Essa é a origem do romance psicológico, que faz parte também do barroco. E no que se refere ao barroco e classicismo, o autor vai nos dizer que o classicismo continua classicismo. A literatura de Pascal e Bossuet, Corneille e Racine constitui um dos valores mais permanentes dentro do panorama da literatura universal. O conformismo característico do classicismo francês contribui até para eliminar-lhe as contingências históricas, tornando-o digno de ser objeto permanente de uma crítica literária, que é, por sua vez, um permanente comentário das condições gerais da vida humana. O classicismo francês é lugar comum, geralmente humano, na língua de Pascal e Racine. É barroco, abarroco e antibarroco ao mesmo tempo. Chegar-se-ia a afirmar que o elemento clássico, o abarroco, é resultado do equilíbrio entre as forças barrocas e as forças antibarrocas, que agem e reagem dentro do classicismo francês. De fato, não lhe falta um elemento antibarroco, o estilo de pensar de La Fontaine e Molière. Mas este antibarroco sucede cronologicamente, e não apenas cronologicamente, ao antibarroco espanhol, de Cervantes a Fracián, que é, por sua vez, como expressão espanhola, uma expressão do barroco. A última parte desse capítulo vai nos falar sobre o antibarroco. A expressão barroca é poderosa, mesmo com a sua expressão política, social ou mesmo estilística, mas isso não impede que ela tenha uma oposição. O problema é justamente esse, entendermos o que é oposição e o que é um pensamento barroco mesmo, pois o pensamento barroco é baseado em contrastes, entre claro e escuro, em ideias opostas. Então, se tivermos uma ideia oposta que está dentro dos princípios do barroco, ela não pode ser confundida como antibarroco. Mas o antibarroco existe, e temos alguns representantes entre eles, como Galileu Galilei, que conseguiu expressar, através de seus escritos claríssimos, as fórmulas matemáticas, e também conseguiu defender o sistema de Copérnico. Além disso, também temos Miguel de Cervantes, que muitas vezes se confunde com o próprio Dom Quixote, a sua obra. Ele é tão intrinsecamente ligado à obra que os dois quase se confundem, pois ele viveu e utilizou de suas experiências, tendo levado uma vida desgraçada de soldado,
cativo dos mouros e literato pobre, para compor, julgar e transfigurar aquela grande obra. Dom Quixote é o romance dos romances, pois possui a substância do gênero, que é o contraste entre aparência e realidade. Dele se deriva o romance realista, onde a ambiguidade se faz presente, e essa ambiguidade ela é muito bem representada no romance de Dom Quixote, com a figura de Sancho Panza e Dom Quixote, duas figuras com pensamentos diferentes, que representam a humanidade inteira. Eles são... Cervantes era imensamente livre e anti-barroco. E para terminar, Carpo nos diz: como força internacional, política e estilística, o barroco espanhol caiu quando, no terreno ideológico, se atacou o aristotelismo e no terreno político se adotou o maquiavelismo. A reunião impossível de aristotelismo teórico e maquiavelismo prático foi o problema que os espanhóis não souberam resolver. O maquiavelismo anti-aristotélico tornou-se a doutrina pelo qual o absolutismo francês preparou a ascensão de uma nova elite, a burguesia. Um precursor dos maiores desse movimento é Tommaso Campanella, o italiano anti-espanhol que se passou para a França. Parte 6. Ilustração e Revolução. Começa com o Rococó. O Barroco vai se encerrar no século XVII e vai começar a abrir caminho para o surgimento da Ilustração do século XVIII, onde a razão irá predominar em torno dos dogmas e das regras pré-estabelecidas que eram utilizadas na Idade Medieval, na Renascença e no Barroco. O progressismo é que irá tomar a frente. Newton descobre a lei da gravitação, que é uma lei da natureza, e essas leis da natureza poderão ser representadas de forma independente às ideias religiosas. É um novo modo de pensar. A arma mais poderosa contra a fé nos milagres era o cartesianismo, ressuscitado em momento oportuno. A autonomia do mundo físico independente, segundo Descartes, das intervenções do mundo espiritual significa separação nítida entre acontecimentos astronômicos geográficos e acontecimentos históricos. Então essa literatura do século XVIII será a combinação das ideologias progressistas e avançadas, com formas literárias obsoletas. Teremos em Voltaire o seu maior representante, o seu traço característico. As ideias racionalistas aumentarão a fraqueza poética do século XVIII. O racionalismo exclui a poesia. O racionalismo da Ilustração condena a poesia à decadência. O Rococó estiliza a realidade, escolhendo os aspectos graciosos, empregando todo o espírito engenhoso de inteligência requintada para aludir menos ou mais abertamente à assexualidade. Afasta-se cada vez mais do mundo real, criando mundos fantásticos do amor livre. O Rococó é revolucionário e ele contém em sua essência o século XVIII inteiro. E com a eliminação do fator da providência divina, toda a história do que se passou foi transformada apenas em uma sucessão de fatos aleatórios. Ela perdeu o sentido comum. 1500 anos de história afiguram-se como um período de declínio permanente. A história perdeu o sentido. Pela atitude de sua classe dirigente, o século XVII é otimista e classicista. Pela atitude de sua classe intelectual, o século XVIII é melancólico e pré-romântico. O pré-romantismo é o reverso da Ilustração. E o reverso do pré-romantismo será a revolução da burguesia. O pré-romantismo não é, como a nomenclatura infeliz sugere, a preparação do romantismo, mas o companheiro antiético da Ilustração classicista. A síntese dessa contradição dialética é, no fim do século, o novo classicismo de Goethe, Alfier Chenier, espécie de classicismo
pré-romântico ou pré-romantismo classicista. Na perspectiva da literatura universal, os classicistas Goethe e Alfier já são românticos. Chenier só será descoberto um quarto de século depois de sua morte, em pleno romantismo. Na parte referente ao classicismo racionalista, vamos entender como que a literatura se juntou ao jornalismo entre os séculos XVII e o século XVIII, criando uma nova classe de consumidores, os burgueses, que apoiavam o classicismo. Eles assinavam semanários morais que defendiam o classicismo. Então, vários acontecimentos novos surgirá o profissional de letras, as barreiras entre os países, entre as línguas também cairão, aumentará muito o trabalho de tradutores e interpretadores de textos. Será uma nova época onde surgirão os cafés literários, nascerá a boemia. É um grande acontecimento entre os séculos XVII e o século XVIII. Daniel Defoe, um comerciante de escasso sucesso, será a nossa apresentação como um dos maiores jornalistas de todos os tempos. Ele consegue nos mostrar o ideal da natureza em sua obra Robinson Crusoe, onde o homem consegue recriar toda uma civilização a partir do nada. O desacordo, equilibrado pela inteligência, dá a síntese do classicismo à ilustração. Eis Voltaire. Voltaire escreveu em todos os gêneros com muito sucesso, menos a grande epopeia e a comédia, mas iluminou os outros assuntos, por conta de sua inteligência extraordinária, mesmo os mais rebeldes. Suas obras, mesmo sem coerência ideológica ou emoção íntima, são garantidas pela permanência do estilo, claro e irônico, seco. São artes de uma inteligência pura. A obra de Voltaire é, por assim dizer, um cosmos de ideias obscuras. Eis então que surge o pré-romantismo, um fenômeno de nova sensibilidade poética, de sentimentalismo, de aspirações religiosas e místicas, revolta contra as convenções estabelecidas pelo classicismo. Nesse fenômeno irá surgir uma nova melancolia poética, pessimista, contra o otimismo e o racionalismo do classicismo. Terá grandes influências de Rousseau e do sentimentalismo inglês. Então ele é vamos dizer que é como se fosse uma herança da literatura anglo-francesa. Na nova sociedade utilitarista, a literatura classicista já não tem mais vez. Assim como os burgueses revolucionários racionalistas e otimistas, eles vão dar lugar aos melancólicos e pessimistas, ao novo público anônimo. E esse é o novo público anônimo que irá consumir as novas literaturas que serão escritas. Então a nova arte não será mais um produto de razão, e sim um produto de imaginação e de inspiração. Na Inglaterra, essa revolução poética irá acompanhar a revolução industrial, com uma pontualidade matemática. Podemos então dizer que, mas justamente através da fumaça reconhecem os poetas a beleza modesta da paisagem inglesa. As colinas e os prados verdes, descobre-se a majestade das catedrais medievais, nas cidadezinhas sonolentas. E pela primeira vez os poetas do país protestante percebem as ruínas dos conventos abandonados desde a Reforma. A nova poesia será a poesia rural, a princípio muito parecida com a poesia pastoril da Arcádia. A diferença reside no predomínio da melancolia e também em um novo senso da natureza, que é considerada como um universo vivo, cheio de criaturas alegres ou demoníacas. Dando continuidade a esse capítulo, também vamos entender um pouco mais sobre o Graveyard School, que manifesta a relação entre a melancolia pré-romântica e uma religiosidade vagamente mística, e é de grande importância para a história da literatura universal e da história espiritual da Europa, pois é um dos sintomas de um renascimento religioso durante o século XVIII. Também conheceremos um pouco mais sobre diversos autores, como William Blake, um autor que era considerado
até por certas pessoas como louco, devido às suas incríveis histórias. Então ele era um poeta lírico, porta-voz de todos os anjos e demônios do universo. Além dele, também conheceremos um pouco mais de Samuel Richardson, onde teremos os romances que são as versões dialogadas da literatura edificante do puritanismo. Também entenderemos um pouco mais sobre Werther e a sua influência de um burguês sentimental que prefere colocar a culpa na natureza em vez de fazer a revolução. Então, tanto o romance quanto o drama sentimental são expressões de um profundo egoísmo, que essa pequena burguesia urbana luta para arrancar através das lágrimas, esquecendo-se das consequências da revolução. A alta literatura para uso do novo público foi um experimento que acabou em subliteratura, em plebeização. Então tudo que foi feito com essa nova literatura do pré-romantismo acabou como uma literatura, uma subliteratura. Eram gêneros revolucionários, mas que não eram capazes de fazer revolução, pois não pretendiam fazer isso. Eram compostas pelo romance sentimental, drama burguês, idílio rústico e romance gótico. Então essas consequências revolucionárias só irão surgir quando os intelectuais começarem a fazer literaturas com formas genuinamente populares, como em Goethe. Temos em Goethe o maior representante dessa literatura populista, autor do mais poderoso romance sentimental. Então, o século XVIII ampliou imensamente a matéria de todas as ciências. O conhecimento, o novo conhecimento dos mundos árabes, indiano, chinês, a revelação da pré-história das nações germânicas e célticas, a exploração científica da América Ibérica pelas expedições de cientistas, a descoberta do Pacífico e de suas ilhas pelas viagens de Koch, a ampliação do universo pelos astrônomos, tudo isso ampliou os limites do ser humano no tempo e no espaço. E, para assimilar esses novos mundos, não se precisava de cultura aristocrática, nem do conhecimento das línguas antigas. O pré-romantismo é o primeiro grande movimento literário na história europeia que não se inspira na antiguidade greco-romana. É uma renascença anti-renascentista. Ou seja, novas ideias, novos pensamentos surgirão sem se basear nos pensamentos antigos. E o autor termina essa parte falando sobre Rousseau, mostrando como ele foi um homem de extrema importância para o mundo. Ele fala que, Carpeaux nos diz que Rousseau, muitas de suas obras não são mais lidas, mas nem precisam ser lidas, pois elas já se incorporaram no dia a dia dos homens. Isso é muito interessante, ele mostra como que Rousseau é um dos raros homens que conseguiram modificar a face desse mundo. E ele nos diz aqui as obras que ele fez, por exemplo, para lutar contra as convenções impostas pelos poderes estabelecidos com essas suas obras. Então ele tinha o discurso sobre a desigualdade, era contra a ordem social. Tinha a Nouvelle Héloïse, contra a ordem moral. E tinha o contrato social contra a ordem política. E o seu instrumento para a formação do futuro era a obra Emílio, né? Uma obra com uma pedagogia sistemática, que já foi analisada aqui no canal. E a última parte do segundo capítulo vai nos falar sobre o último classicismo, mostrando como que o pré-romantismo, na verdade, se transformou num novo classicismo. Esse último classicismo foi a última fase do pré-romantismo. O Carpeaux vai nos falar um pouco mais a respeito. E vai mostrar que a Alemanha, mesmo nessa época, ainda era um país com grandes dificuldades de interpretação, para interpretarmos o seu estilo literário. Pois nela temos Goethe, que é considerado como o maior representante classicista da Europa, pelos alemães. Mas já a Europa o vê como um dos maiores romancistas que existe. Então existe esse conflito, essas visões diferentes dos alemães e dos europeus. Pois conforme já
vimos num outro vídeo que fala sobre o livro de Werther, Goethe viveu em 3 fases distintas, de 3 períodos de estilos e gêneros literários diferentes. Ele viveu o Sturm und Drang, que é o pré-romantismo alemão, e se situa entre 1760 e 1780. Ele viveu o classicismo entre 1780 e 1800 e viveu o romantismo entre 1800 e 1830, sendo que ele viveu de 1749 a 1832. E também podemos dizer que esse último classicismo teve fortes influências gregas e não se restringiu apenas à Alemanha, ele se expandiu para a Europa toda. Podemos dizer que dentro do último classicismo é possível distinguir 3 fases estilísticas. Na primeira ainda prevalecem os elementos romanos. Na segunda, o fundo pré-romântico é mais sensível. Na terceira, estabelece-se o equilíbrio de um classicismo burguês. As 3 fases não se sucedem em ordem rigorosamente cronológica. Não se trata de uma evolução, e sim de 3 soluções diferentes de um mesmo problema. Romper a aliança entre o classicismo e a ilustração para chegar do classicismo aristocrático ao classicismo burguês. Conheceremos outros grandes autores desse período literário, entre eles Alfieri, Valdez, Chenier, já como um precursor do romantismo, Foscolo, Jane Austen, Hölderlin, Schiller e Goethe. Johann Wolfgang von Goethe utilizava a realidade que fornecia a ocasião e a matéria para realizar a sua poesia lírica, uma poesia de ocasião. Esses casos particulares tornaram-se universais, causando um efeito espantoso, criando uma ciência especializada que se vinha ocupando de todos os pormenores da vida de Goethe. O grande mistério desse autor é o equilíbrio. Sua obra compreende todo o espectro das emoções humanas. Ele percorreu dialeticamente as seguintes fases literárias: pré-romantismo, através do classicismo, até o romantismo, chegando a um realismo que era unicamente seu. Goethe resumiu todas as renascenças passadas e antecipou o realismo do século por vir. Foi a última das renascenças. E assim encerramos a resenha do livro de hoje, o volume 2 da História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpo. Um livro de extrema importância para todos que querem conhecer a história da literatura e também para quem quer se programar, criar uma lista de livros a serem lidos. Podemos montar uma lista para o resto de nossas vidas, baseando-se nesses 4 volumes de Otto Maria Carpo. E fica aqui a questão: o que vocês acharam desse livro, dessas críticas de Otto Maria Carpo? O que vocês entendem sobre barroco e classicismo? O ponto de vista literário e histórico de Otto Maria Carpo é coerente? Existe alguma falha, algum ponto que vocês acreditam ele tem uma interpretação diferente de demais autores? Deixem os comentários aqui para nós. Falem a respeito dos autores interessantes que vocês apreciam dessa época, desses países. Vamos conversar e entender mais a respeito da história da literatura ocidental. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e clicar no sininho para quando tivermos novos vídeos vocês serem notificados. Um grande abraço e até mais!